Feitos que podem ser reabilitados, ou seja, ele tem estrutura óssea remanescente para a instalação do implante ou tecidual, porém, esteticamente, vai ficar desfavorável. Imagina, o paciente perdeu uma unidade dentária há muito tempo, há 6, 7 anos. O que foi que aconteceu com aquele osso? Reabsorveu. Só que ele reabsorveu de tal forma que eu não vou conseguir fazer a instalação do implante de imediato, porque ele não tem osso naquela região. Então, antes de eu instalar o implante, por quê, professor? Porque se eu instalar o implante com a quantidade óssea mínima, a vestibular ou a palatina desse implante vai ficar exposta, vai ficar sem osso, né? Consequentemente, o que acontece com a gengiva? Gengiva se adere em osso, gengiva não se adere em dentina, gengiva não se adere em esmalte, gengiva não se adere em titânio. Então, eu preciso sempre deixar o meu implante totalmente inserido dentro da estrutura óssea, para a gengiva não retrair. Se eu falo numa condição estética, ou seja, na região anterior da maxila ou da mandíbula, isso é mais grave ainda. Então, fiz a avaliação do meu paciente, o paciente vai reabilitar um dente 12, 22, um incisivo lateral, que perdeu ele há muito tempo e teve uma perda óssea nessa região. O que acontece com isso? O osso reabsorve, o paciente não tem osso suficiente para a instalação do implante. Então, primeiramente, eu vou fazer o enxerto naquela região, ou seja, uma regeneração óssea guiada. Com o que, professor? Aí eu tenho opções de biomateriais que eu vou utilizar. Eu posso utilizar tanto um pedaço do bloco, nós sabemos que a gente tem as áreas doadoras, intraorais. Quais são as áreas doadoras que nós temos? Nós temos região de mento, nós temos região de ângulo, nós temos região de processo coronoide, nós temos região de tuber. Então, nós temos algumas regiões que eu posso coletar esse osso para enxertar na região da maxila da mandíbula. Extraoral, quais são as regiões que nós temos? Nós temos calota craniana, nós temos o que mais? Alguém lembra? Ninguém lembra? Nós temos... Nada? Quadril, né? Nós temos algumas estruturas ósseas onde a gente pode coletar esse osso extraoral, que vai facilitar a minha vida se eu precisar de uma grande quantidade óssea. Como eu estou reabilitando apenas um elemento dentário 22, eu não preciso de muito osso. Então, eu posso tranquilamente vir aqui na região de ramo da mandíbula, remover um bloco, removo o bloco, vou lá na área receptora, que é na região do 22, no caso, afasto lá o meu rebordo e vejo a deficiência. Vou preparar aquele leito para colocar aquele bloco e fixar aquele bloco com um parafuso, né? E aí, se eu estou fazendo uma regeneração óssea guiada, eu preciso fazer fixo o osso, estável, preenche com enxerto particulado ou enxerto heterógeno, para dar uma quantidade maior de osso, e aí eu vou colocar a membrana. Para quê? Exatamente para eu ter essa regeneração óssea guiada. E aí eu fecho. Aguardo um período de 6 meses, que quando aquele osso vai consolidar completamente, aí eu vou entrar no segundo momento que eu vou fazer o quê? Removo aquele parafuso que eu coloquei. Por quê, professor? Eu tenho que remover o parafuso? Porque aquele parafuso está aqui, ó. Se eu for colocar o implante, ele vai esbarrar. Então, eu tenho que tirar o parafuso para eu conseguir instalar o meu implante, tá? Então, no segundo momento, eu instalo o meu implante, boto o cicatrizador, fecho, vou aguardar um período de mais ou menos mais uns 4, 5 meses para instalar a prótese e reabilitar meu paciente, né? Então, nos casos que a deficiência é grande, eu vou fazer primeiro o enxerto ósseo com membrana, para eu ter a regeneração óssea guiada. Normalmente, esse enxerto, nesse caso, pode ser o osso autógeno, com a membrana. Depois eu vou instalar o implante, depois eu vou instalar a prótese, tá? Como a deficiência era muito grande e não tinha estrutura óssea para instalar o implante e fazer o enxerto na mesma sessão, eu faço em momentos separados. Primeiro, enxerto autógeno com membrana para ter a regeneração óssea guiada. Segundo momento, eu vou fazer o implante. Terceiro momento, eu vou fazer a prótese.
Professor, e a instalação desse implante? Como é que eu faço? Tá? Alguém tem alguma dúvida quanto à sequência de broca? Isso é importante, tá, gente? A gente lembra que a gente deu na aula lá? Na aula eu dei bem direitinho para vocês. Primeira broca. Alguém lembra? Primeira broca, broca esférica ou lança. Segunda broca, broca helicoidal de 2 milímetros, que ela é mais ou menos a mesmo diâmetro da broca lança, que a broca lança só faça a primeira marcação. Depois eu vou entrar com que broca? Broca helicoidal de 2 para 3, não é isso? Que no caso seria a broca piloto. Porque se eu mudar, se a minha inclinação do meu implante não tiver tão boa, ou seja, se esse minha perfuração que eu entrei com a lança e com a 2, ele ficar um pouco vestibularizado, porque sempre o parafuso do meu implante, ele tem que sair na região mais palatinizada ou lingual. Exatamente porque o parafuso não sai na vestibular. Se esse parafuso sair na vestibular, eu vou ter que fazer uma restauração na minha prótese, tá? Sobre o implante. Então, quando eu faço a minha perfuração com a lança, já é para estar na posição correta. Mas vamos lá que teve um erro e na hora eu entrei com a 2. Olha aí, a Lívia Vita, rapaz, apareceu, Margarida. Eu fiz a perfuração com a broca de número... Entrei com a broca de número 2, só que quando eu coloquei o meu paralisador, esse meu implante ficou um pouco vestibularizado. Aonde que eu vou mudar isso? Na minha broca piloto, que a broca piloto é a broca de 2 para 3, tá? Que eu vou entrar e eu vou corrigir essa angulação para o meu parafuso da minha prótese sair sempre na região mais palatinizada ou lingualizada. No caso do nosso dente 22, mas no caso passado, se eu for colocar o 22, ele tem que sair exatamente na região do símbolo do dente 22. Se sair na hora da incisar ou sair na vestibular, esteticamente vai ficar muito ruim. Ou então eu vou ter que fazer a prótese e tentar fazer uma restauração sensacional que fique imperceptível, tá? Que é muito mais difícil. Então sempre, e a broca lança 2 para 3, que é a piloto, que aí eu vou corrigir a minha angulação se estiver errada. Se não estiver errada, ela vai entrar perfeitinha. Depois eu entro com a minha broca de número 3 para eu usar um implante de 3,5, um implante de 3,75, um implante de 4, se esse osso não for muito trabeculado, né? Porque na mandíbula que o osso é mais compacto. Então, na mandíbula, a minha última broca, o seu diâmetro é mais próximo do implante. Na maxila, como eu sei que é um osso mais um osso tipo 3, um osso tipo 4, eu posso fazer o que nós chamamos de uma subinstrumentação. Eu vou instrumentar um pouco menos, para na hora que esse meu implante for entrando no alvéolo, ele vai comprimindo aquele alvéolo e vai tendo uma melhor resistência na sua instalação, tá? Uma coisa importante que a gente tem que se lembrar sempre, esse implante, eu posso colocar ele com a carga imediata? Quando que eu posso colocar ele com carga imediata? Se esse implante eu posso já... A gente escuta muito, o pessoal fala, doutor, chega um paciente no consultório assim, porque eu queria colocar um implante, queria colocar a prótese logo, que eu vi não sei aonde, tudo. E lembrem-se que os implantes com carga imediata, existem as indicações. Vocês conseguem entender que se eu for fazer um implante, esse implante entrar com a quantidade de newtons baixa, a probabilidade de eu colocar carga naquele implante antes dele estar osso integrado é muito grande de eu ter um insucesso, porque aquele meu implante não vai consolidar, tá? Ele não vai osso integrar, tá? Então, essa carga que eu coloco é mediante a quantidade de newtons que eu travo o meu implante. Professor, e qual a quantidade de newtons boa para eu travar esse meu implante? Depende se você vai colocar a carga imediata ou não, né? Você que estava ele em 23, 32 newtons, né? Isso aí a gente deu na aula passada tudo isso, tá? Quantidade de newtons é muito importante na constelação do meu implante e se eu vou fazer carga imediata ou não. Se eu colocar meu implante, um osso, vamos lá, vou colocar esse meu implante na maxila posterior, que é um osso tipo 4, um senhor de idade, que o osso é muito fraquinho. Quando eu entro com a minha lança, essa minha lança entra igual esponja. Aí eu entro com a minha 2, também entra bem fácil, vamos dizer assim, porque o osso é muito trabeculado.
Eu indico entrar com broca de 2 para 3? Não. Nesse caso, eu já vou fazer o quê? Eu já vou pensar, em vez de entrar com a broca, eu vou entrar com os expansores. Expansores, eles podem ter os expansores rotatórios, como tem os expansores manuais, né? Que eu posso pensar em expandir esse meu alvéolo com o expansor, que ele não vai tirar osso, ele vai comprimir o osso nas paredes do alvéolo. Consequentemente, do tanto que eu fizer essa compressão, eu posso transformar esse osso tipo 4 em um osso tipo 3, que vai favorecer muito no processo de osseointegração, tá? Então, tenham sempre cuidado com isso, tá bom? E aí eu fiz esse uso dos meus expansores, e facilitou muito eu conseguir descer esse meu implante, né? Se eu for fazer o implante com carga imediata, sempre que eu for fazer carga imediata, eu preciso o máximo de newtons possível, tá? Quando não, é mais tranquilo, porque ele vai ficar ali quietinho, ele vai conseguir se integrar sem eu colocar nenhuma carga nesse implante. Depois do período de 4 a 6 meses, que eu vou pensar em colocar a carga nele, para não acontecer o que a gente chama de falso osso-integração. Na hora que eu espero lá o meu implante, depois de 4 meses, quando eu vou abrir, que eu vou fazer minha prótese, esse implante roda, né? Então, se ele girar, isso quer dizer que o implante não osso integrou. Então, você tem que remover. Aí eu vou aguardar um período de mais ou menos uns 90 dias, né? Que são 3 meses, que é o período de cicatrização óssea, né? Todo mundo sabe que o período de cicatrização óssea são 90 dias. O período de cicatrização tecidual são 7 dias. Por isso que a gente pede sempre o paciente retornar no consultório após 7 dias da remoção de qualquer unidade dentária, né, que você fez ou de uma cirurgia pré-protésica ou de qualquer tipo de cirurgia, para daí a gente tirar esses pontos, tá bom? Quando a gente fala nos procedimentos cirúrgicos, né, para reabilitação de tecidos moles, tá? Deixa eu ver se eu projeto aqui para a gente lembrar. Manuel, pode projetar aí minha tela? Posso projetar? Pode, professor. Tá projetado já aí? Não. Não, ainda não. Tá aqui, vou botar agora. Tá aparecendo aí? Sim, tá. Pronto. Vou colocar aqui pra gente... Vou passar rápido pra gente não ficar muito nisso, tá? Quando a gente fala... Eu tenho duas coisas importantes quando a gente fala de cirurgia pré-protésica, né? São os procedimentos que a gente faz prévios, tanto de tecido, tá? Dos tecidos moles, quanto dos tecidos duros, tá? Quando a gente fala dos tecidos moles, vamos passar aqui, olha, o processo de reabsorção óssea, né? O objetivo das cirurgias pré-protégicas, né? A ausência de condições patológicas, relação entre áreas apropriadas, dimensão do rebordo, ausência de irregularidades, quantidade de mucosa, profundidade de vestíbulo e tecido de revestimento. Só passar aqui que a gente estava vendo. Olha lá o que é que eu preciso quando eu vou fazer uma avaliação de tecido ósseo e tecido mole, para eu ver se eu preciso submeter o meu paciente a um procedimento prévio para a instalação dessa prótese. Porque se eu não fizer um procedimento prévio para isso, consequentemente a minha prótese não vai ter longevidade, ou o paciente não vai conseguir usar nem nada, né? Ela não vai conseguir adaptar, porque vai incomodar muito para isso. Então é importante a gente imaginar, na minha avaliação do tecido ósseo, forma da crista alveolar, presença de irregularidades nos rebordos, né, vestibulares, presença de toros e exostoses ósseas, seja na maxila ou seja na mandíbula, seja por palatina, por lingual ou por vestibular, e localização do forame mentoniano ou feixe vasculonervoso. Lembra que a gente falou naquele caso que o paciente tinha uma perda mandibular severa, né, uma reabsorção severa, que quando bota a prótese, porque o forame mentoniano, devido à reabsorção ser tão severa, como é que a gente perde o osso primeiro? Vestíbulo palatino, depois vertical. Vestíbulo lingual, né, na mandíbula, depois vertical. Essa reabsorção foi tão severa que o forame mentoniano, ele exteriorizou, ele foi lá para a região oclusal. E aí, toda vez que o paciente usa a prótese, que ele morde, essa prótese aperta o nervo forame mentoniano, né? E causa dor no paciente. Então, isso a gente precisa fazer um desvio desse
desse forame para isso parar de comprometer o paciente no caso, tá? Mas, professor, eu não posso só desgastar a prótese? Se você desgastar a prótese, você vai criar uma entrada de ar e aí a prótese vai ficar sacando mais ainda, né? Imagina, o paciente teve uma reabsorção severa dessa, cai exatamente naquela história que a gente falou, né? Que pacientes com próteses totais na mandíbula com perda óssea severa, é a mesma coisa você andar de cavalo numa cela com a cela solta, né? Aquele negócio bambaleando. Então, se já não tem osso, mas você vai fazer uma prótese total e você ainda vai desgastar na região para fugir que aquela prótese traumatize o mentoniano, você vai ocasionar menos estabilidade naquela prótese, consequentemente a prótese vai sacar muito mais, tá? Já nos tecidos ósseos, a nossa avaliação, eu vou avaliar o quê? Quantidade de tecido na área de suporte, presença de freio de bridas, quantidade de tecido queratinizado, mucosa com hipermobilidade. Não adianta fazer uma prótese naquela gengiva que está totalmente mole, né? Um excesso de gengiva que não vai ter resistência nenhuma às nossas próteses, tá? Profundidade de vestíbulo, tanto vestibular quanto lingual, né? Porque senão essa prótese não tem lá no fundo de suco, não tem um selamento, e aí a prótese vai ficar sacando o tempo todo. Muitas vezes, com essas bridas, jogam as bridas e os freios sacam a prótese quando o paciente sorri, quando faz qualquer movimento. E áreas livres de alteração inflamatória. Eu nunca vou colocar uma prótese no paciente com hiperplasias, inflamações, né, infecções, inflamações na cavidade oral. Eu primeiro tratar isso e depois realizar isso. Muitas vezes os pacientes vão chegar no consultório de vocês com próteses antigas, muitas vezes nem feita por dentistas, um quadro de vermelhidão, né? Aquele quadro bem clássico de prótese mal feita, que muitas vezes essas próteses mal feitas ficam liberando toxinas químicas que deixam cada vez mais a cavidade oral muito inflamada, né? Muito avermelhada, né? Que causa dor também no paciente. Então, primeira coisa, suspende o uso das próteses, entra com a medicação, entra com um bochecho, para deixar isso com um aspecto de normalidade, e aí depois você começa a fazer a prótese do paciente. E as cirurgias que nós temos de tecido mole e tecido ósseo, tá? Quais as cirurgias de tecido ósseo que a gente mais vai realizar no consultório? Que a gente precisa previamente para reabilitar o paciente com as nossas próteses totais, ou próteses removíveis, ou próteses fixas, ou próteses sobre implantes, que eu preciso. A gente tem as alveoloplastias, ou regularização de rebordos. Nós temos a remoção das exostoses ósseas, remoção do tubérculo craniano, né, que é aquela regiãozinha na mandíbula, a tuberosidade, aquelas tuberosidades muito extensas, né, remoção de toros, seja maxilar ou seja mandibular, e a realização de enxertos quando indicados, tá? Essas são as cirurgias que a gente faz previamente para a gente. Vou passar aqui os casos, não pode ter sido mole. Eu sei que eu estou falando isso aqui, mas eu sei que todo mundo já sabe tudo. Só lembrando lá, olha lá essa exostose na vestibular lá, ó, né? Ali, toros, virginiano. Cirurgia de tecidos moles, tá? O que a gente faz mais na cirurgia de tecidos moles que a gente precisa para tratar os nossos pacientes? Olha lá, ó. A gente faz muito aprofundamento de vestíbulo, exatamente para essa prótese não ficar sacando quando o paciente sorri, frenectomias, bridectomias, remoção de hiperplasia, tá? Remoção de hiperplasia, hipermobilidade tecidual e no caso das tuberosidades maxilares, né? Então a gente já viu aí, ó, como tratar os implantes, quando precisa fazer primeiro enxerto, quando não precisa fazer o enxerto. Qual a quantidade de newtons que eu posso ter para a instalação desse implante, ou se eu for fazer uma carga imediata. Se esse implante vai precisar de enxerto, eu preciso, qual enxerto que eu posso ter? Eu posso fazer enxerto autógeno, enxerto heterógeno, tenho que usar membrana para ter uma realização auxiliada, vou precisar fazer enxerto tecidual, se houver um defeito estético,
né? Tudo isso a gente precisa tomar cuidado, tá? Só um pouquinho, gente. Nossa, tô vendo uma mensagem aqui da professora André aqui, que tá me ligando aqui. Tá. Então a gente não pode, eu não posso realizar o procedimento do meu paciente. Vamos lá, vamos imaginar. O paciente chegou no seu consultório necessitando realizar uma prótese total. Só que com a avaliação clínica que você fez no paciente, você vê que o paciente tem um tórus na maxila, tá? Um tórus extenso nessa maxila. Se você confeccionar essa prótese sem remoção desse tórus, provavelmente essa sua prótese não vai ter uma longevidade. Você não vai ter um bom prognóstico dessa prótese, tá? Então, sempre eu vou prevenir. Quando eu identifico meu paciente, lembrem-se que os exames complementares, eles são complementares. A clínica é soberana. O que nós temos de mais importante nesses casos é avaliar clinicamente meu paciente. Depois que eu vou avaliar meu paciente radiograficamente, ou pedir um exame hematológico, ou pedir uma ressonância, ou pedir uma tomografia, que é um exame mais padrão ouro, para definir, diagnosticar melhor o caso. Lembre-se que o mais importante que a gente tem na nossa profissão é diagnóstico. Olha lá um caso como esse de tórus mandibular, tá? O que eu tenho de altamente importante se eu for tratar um tórus mandibular ou se eu for tratar um tórus maxilar? O que é que eu tenho que tomar muito, muito cuidado se eu for tirar um tórus da mandíbula? Eu tenho que tomar cuidado com quem que passa na região lingual aqui. Nada? Não tem nenhuma artéria importante aí que passe aí, que a gente tem que tomar muito cuidado quando eu for divulsionar esses tecidos. Graças a Deus, nessa região, se eu divulsionar os tecidos, afastar isso, eu não vou ter acesso ao mandibular, porque eu não vou chegar dentro, no meio, né, dessa região óssea da mandíbula. Então, eu tenho que tomar mais cuidado na hora de descolar isso aí, tá? E quando eu falo em descolar, eu tenho que descolar por completo para eu não deixar isso aí cicatrizando por segunda intenção. Se eu quiser, essa gengiva do tórus, tanto maxilar quanto mandibular, ela é muito fininha, tá? Se eu não for descolando com todo cuidado, com toda cautela, eu vou lacerar tudo isso, tá? E se eu não tiver como reposicionar esses tecidos, né, para ter uma cicatrização por primeira intenção, no pós-operatório do paciente ele vai sofrer pra caramba, ele vai ficar te ligando demais, vai ficar perturbando o que tá doendo, você vai ter que fazer medicação bastante para esse paciente. Então, sempre que a gente for descolar esses tecidos, eu tenho que ter muito cuidado com eles, tá? Outra coisa importante que eu tenho na minha maxila, o que é que eu tenho que ter muito cuidado quando eu for tirar esse meu tórus aí, para eu não causar uma iatrogenia no paciente? Eu posso fazer o quê? Eu posso realizar uma comunicação? Posso. Comunicação o quê? Bucosinusal? Buconasal? A região do tórus está em contato mais próximo do seu maxilar ou do nariz, né? Cuidado com isso, tá? Seu maxilar na região dos molares, aqui em cima, na linha média, né? Na linha média eu tenho a cavidade nasal, então eu posso causar uma comunicação. Eu posso causar uma comunicação com os nossos tanto seios, dependendo da extensão, tá? Quanto com a cavidade nasal. Muitas vezes esse tórus mandibular, ele é mais posteriorizado, muitas vezes ele é um pouco mais anteriorizado, mas de qualquer forma eu não posso causar uma comunicação bucodental, não posso. Nem com a região do seio, nem com a região da fossa nasal, tá? Muito cuidado com isso aí. É o nosso grande problema que a gente tem quando os pacientes você vai fazer uma remoção de tórus na maxila, lembre-se, na maxila, eu não ocasionar essa comunicação no meu paciente, causar nenhum problema maior. Olha a nossa incisão lá, ó, olha aí quando você não consegue coaptar isso aí, ó. Isso vai cicatrizar dessa forma. Isso para o paciente, gente, é muito doloroso, tá? Diferente da mandíbula, né, que eu posso ter muito cuidado que a gente pode ter, isso aqui é conhecido como as infecções pós-operatórias, né? Quando eu vou tirar esse
tórax na região da maxila, eu posso ocasionar uma comunicação. Mas se eu for tirar esse tórax na mandíbula, se eu não tiver esse devido cuidado, eu posso ter tanto uma infecção pós-operatória, tá? E cuidado, porque já teve caso que você vai querer tirar, você tem que deixar esse tórax rente ao contorno, né? Aquele contorno parece uma ferradura, né? A mandíbula, né? Então eu tenho que fazer isso e não lacerar os tecidos para não acontecer as infecções pós-operatórias. Tomar cuidado também, claro, para eu não chegar até o meu nervo alveolar inferior e ocasionar uma iatrogenia, né? Olha lá, ó, remoção desse tórax aí, ó. Rebato todo o meu tecido, é melhor eu afastar bem, né? Descolo bem isso. Sempre que essas minhas incisões para rebater na região lingual, eu nunca, jamais na vida, nem na maxila, nem na mandíbula, na região lingual ou palatina, eu faço relaxante. Eu faço intrasucular nos dentes e rebato esse retalho, né? Dependendo da extensão do tórax, eu estendo, né? Rebato esse retalho até de primeiro molar, do outro lado, rebato todo mundo para eu ter um acesso, ou seja, uma área de conveniência satisfatória para isso aí, tá? E evitar também, e com isso a gente evita tanto as infecções pós-operatórias no caso da remoção dos tórax, tá? Que é uma coisa que acontece muito, gente, acontece muito, tá? Aqui, ó. As alveoloplastias. Como é que eu posso fazer essas alveoloplastias? Como é que eu posso remover esse excesso de osso que a gente tem? Eu posso tirar tanto com alveolótomo, quanto eu posso tirar eu tiro com alveolótomo, depois eu limo, né, pra gente deixar isso bem passivo e não deixar isso machucando, tá? Quanto eu posso usar uma Brocomax Cut, isso sempre muito irrigado, tá? Usando sempre muita irrigação, tá bom? Vamos ver dos tecidos moles. Olha aqui o uso da lima para osso, ó. Ó, tiro lá, ó, e a limazinha para osso, eu vou limar essa estrutura e deixar isso bem rente, né, para não ficar ocasionando, machucando o paciente, tá? Um problema que eu acho que muito acontece, tá? Quando a gente fala de tratamento de pacientes para prótese relacionado a tecidos moles, tá? Eu acho a questão das bridas e a questão dos freios, tá? Que muitas vezes as pessoas não dão uma certa importância para isso e depois que faz a prótese, muitas vezes aquela prótese não vai adaptar e você não vai ter uma condição de reabilitar o paciente e aquela prótese vai ser comprometida. Aí você vai ter que fazer o quê? Vai ter que realizar o procedimento cirúrgico no paciente e posteriormente fazer outra prótese para o seu paciente, né? E isso, você imagina a chateação do paciente, ele pagou uma prótese, e aí você depois chega, essa prótese não deu certo, vamos ter que fazer uma cirurgia para melhorar e vamos ter que refazer essa prótese, né? O paciente vai ficar bem chateado, então tenham cuidado com isso, tá? Vamos ver aqui na região das... Olha lá, ó, fazendo a... Peraí. Aprofundamento de vestíbulos. Vamos ver aqui nas frenectomias, ó. Tanto a frenectomia lingual quanto a frenectomia labial, tá? Nós temos que essa indicação, exatamente, pré-protégico do trauma e adaptação da prótese, né? Quando isso aí tem esses freios indicados em pacientes dentados, é exatamente para a gente fechar os diastemas. Quando o paciente tem aqueles dois incisivos centrais separados, o freio, né, ele fica entre os incisivos centrais e ele tem a função, eu brinco muito com os pacientes que vão fazer frenectomia labial superior, que ele fica igual uma borrachinha, né, como se fosse uma borracha. O paciente coloca aparelho, se o ortodontista não tiver um pouco mais de experiência, ele vai fazer o quê? Ele vai instalar o aparelho no paciente, vai fechar o diastema. Fecha, bacana. Por quê? Porque tem os brackets e os fios segurando ele ali. Na hora que o paciente tira o aparelho, aquela borrachinha vai fazer o quê? Vai ocasionar empurrar esses dentes para distal e aí o diastema volta novamente. Então tem que ter muito cuidado com isso, tá? As indicações e as contraindicações das frenectomias, se necessárias. Nesses casos de diastema, é muito necessário, senão
você não tem um sucesso nos casos de ortodontia, no caso. Nos casos da prótese, a mesma coisa. Se esse freio ficar alto e o paciente não remover esse freio, consequentemente esse freio, quando o paciente sorri, aquele freio dá uma evidenciada e joga a prótese. Professor, mas eu posso fazer um desgaste na prótese para esse freio? Ela vai ficar sacando, tá? Então sempre previnam-se fazendo essa cirurgia para remoção do freio, que é a coisa mais boba do mundo, tá? Você vai fazer um picotezinho tranquilo, divulsiona com a tesoura e vai soltando ela aí, ó, soltando até o osso com o molde. Para quê? Para essa gengiva, para esse seio se inserir bem alto, né? E parar com esse negócio de ficar sacando a prótese do paciente, né? Quando tem essa perda de vestíbulo aí, ó, você pode fazer essas suturas em Z, que a gente chama, né? Para melhorar ainda mais essa profundidade do vestíbulo aí, ó. Que é outra indicação bacana. No caso das frenectomias linguais, né? No caso de anquiloglossia, a inserção anormal desse freio, né? Tanto da mucosa, do tecido, do músculo genioglosso, tá? Essa interferência vai causar a estabilidade da prótese. Sutura para tração da ponta da língua, né? Acho que alguns de vocês já viram fazendo. Também um procedimento super tranquilo, mas a gente tem que ter muito cuidado na anestesia para fazer isso aí, tá? Porque como você vai divulsionar isso até mais lá na base da língua, então você tem que anestesiar um pouco mais profundo, tá? Você anestesia superficial e vai anestesiar mais profundo. E você não vai cortar, gente, tá? Você vai pinçar essa ponta da língua, pode ser com pinça, pode ser com fio de sutura, para tracionar ela para cima, para você evidenciar aquele freio lingual. Você vai fazer que nem na superior, você vai fazer um pequeno picote e aí você vai com a tesoura divulsionar, tá? Você vai divulsionando isso aí para liberar esses tecidos. E professor, como é que eu sei quando tá bom? Quando você puxa a língua para fora da cavidade oral e ela vem, né? Porque o paciente não coloca a língua para fora, porque aquele freio limita essa colocada para fora. E você, como está com a língua pinçada, ou com a pinça de campo, ou com fio de sutura, você vai soltando bem. Quando soltou bem, você traciona essa língua para fora da cavidade oral. Tracionou, tá indo para fora, acabou. Faça uma sutura, deixa tudo bem fechadinho, e aí a gente já resolve o problema sem ter problema nenhum com o paciente, tá? Vamos ver lá o que. Vamos lá para a regeneração óssea guiada. Olha lá as bridectomias que a gente estava falando. Ó. Se a gente não tiver cuidado com essas bridas aí, vai acontecer a mesma coisa, tá? Vai acontecer que todo que esse paciente sorrir, essas bridas vão jogar essa prótese para fora da cavidade oral, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nesses planejamentos protéticos. Se tiver qualquer procedimento cirúrgico para realizar, eu preciso fazer isso aí, tá? Olha lá na nossa regeneração óssea e tecidual guiada, tá? A gente lembra lá, ó, escolha da área doadora, as propriedades, né? Escolha da área doadora e os enxertos ósseos intraorais, né? As regiões que a gente pode coletar esses ossos, esse osso na região intraoral ou extraoral. A gente pode tirar o osso em bloco da sínfise, do corpo, do ramo, do processo coronoide, né? Sínfise mentoniana, ou sínfise mandibular, perdão, na região do mento, né? A gente pode coletar um osso, porque eu consigo tirar um bloco, tá? Sempre lembrar que quando eu vou fazer os meus enxertos, eu tenho que usar a membrana, olha lá, ó. Então a gente tem uma regeneração óssea guiada disso aí, tá? Então sempre cuidado com isso. Tudo que a gente viu de osteocondução, isso é nos tratamentos de problemas periodontais. Sempre lembrem-se que a implantodontia é o que tem de melhor, porque você ganha um dente novo, mas não adianta você querer reabilitar um paciente como esse, né? Imagine que esse paciente foi feito todo um tratamento para melhorar essa quadra do paciente, só que o paciente ainda tinha uma condição de estabilidade óssea, né? Mas imagine que esses dentes, um paciente chega no seu consultório com qualidade, com uma condição dessa, com os dentes todos com mobilidade, grau 2 e grau 3,
não adianta você querer chegar para o seu paciente e propor, vamos remover esses dentes de uma sessão e vamos fazer 2 protocolos, um protocolo superior e um protocolo inferior. Protocolo superior, lembra de 6 a 8 implantes, depois fazer uma prótese com a barra, de uma prótese total, preso nesses 6 a 8 implantes. Na região de mandíbula, lembre-se que é diferente, eu não vou fazer apenas 5, né? No superior eu vou distribuir esses implantes na arcada toda, no inferior eu vou fazer só entre os mentonianos, e aí eu consigo fazer a prótese total, porque a mandíbula é um osso mais compacto, né? Um osso de melhor qualidade, e aí eu tenho essa resistência que eu preciso. Não, um paciente como esse chegar e você propor a ele fazer os 2 protocolos, do mesmo jeito que nós temos as periodontites, meus amores, nós temos as periimplantites. Então, se vocês não condicionarem o paciente de vocês antes de pensar em tratar, vocês vão perder a mesma forma que ele perdeu os dentes, eles vão perder os implantes, tá? Olha lá a nossa regeneração óssea guiada, ó, colocando sempre a membrana lá, para fazer com que as células indesejadas não venham para a região, né, comprometendo, no caso, a formação óssea ou a regeneração. Olha lá fazendo nosso reposicionamento. As nossas membranas, ó, o nosso levantamento de seio maxilar, né? Se eu for fazer uma reabilitação na região da mandíbula, tá? Olha lá, ó. Paciente, por que esse seio pneumatiza, né? A gente sabe que a região do seio maxilar ele favorece na respiração, dentre outras funções, dentre elas favorece na respiração. Como na mandíbula e na região anterior da maxila existe uma perda óssea, na região posterior da maxila não existe uma perda óssea, existe uma pneumatização do seio maxilar, ou seja, uma expansão desse seio maxilar. E algumas vezes essa expansão é tão severa que eu não consigo reabilitar, eu não tenho espaço suficiente para instalar o implante porque o seio pneumatizou. Então, primeiro eu tenho que fazer um levantamento desse seio maxilar, ou seja, um reposicionamento desse seio maxilar, para eu conquistar mais altura óssea para a instalação dos implantes, para depois o reabilitar. Professor, como é que é feito isso? Eu vou fazer uma incisão, vou rebater esse retalho, vou fazer uma cardiolute, que nós chamamos, né, que é uma janela na parede lateral do seio maxilar, levanto essa membrana, e quando eu levanto essa membrana, eu posso usar essas curetas, né? Então, as curetas que a gente utiliza propriamente para isso, e aí eu vou preencher com osso, tá? Gente, se alguém quiser perguntar alguma coisa, liguem o áudio, porque eu não estou vendo a página que a gente estava com, nossa página do Meeting, tá? Então, lá, ó, olha aqui, ó, um quadro clássico, ó. Faço uma janela, né, uma cardiolute, uma janela na parede lateral do seio maxilar, levanto esse seio maxilar, e aí eu preencho isso tudo com osso, ó. Professor, eu posso colocar o implante na mesma sessão que eu faço o levantamento do osso? Pode. Pode se o paciente tiver no mínimo 5 milímetros de altura óssea para esse implante ter um travamento primário, tá? Nosso travamento primário é importante para a gente conseguir, porque se tiver 1, 2, esse implante vai ficar mole, então, consequentemente, não vai ter estabilidade nenhuma. Então, dentro do seu maxilar, ele vai cair dentro do seu maxilar. E aí, depois, não vai ser possível reabilitar, tá? Região anterior, reabsorçãozinhas que nem essa, clínica, funcionalmente, esse implante está tudo bem, não tem problema nenhum. Mas olha clinicamente como esteticamente não fica legal. Na região, esse caso aqui, ó, eu até consegui instalar os 4 implantes na região anterior do meu paciente, tá? Só que esse paciente tem um sorriso alto. Na hora que esse paciente sorri, devido a essa reabsorção, fica aquele buraco. Ó, lembra que a gente conversou que a primeira perda óssea ela é vestíbulo-palatina, depois ela perde a altura. Aqui, pela perda óssea desse paciente já fazia um tempo, ó, estava tendo a perda vestíbulo-palatina, ele ia juntar mais ainda, ia ficar aqui em lâmina de faca e depois ia começar a perder em altura, tá? Só que já foi colocado os implantes, só que esteticamente já teve aquela reabsorção do arcabouço vestibular da maxila do paciente, tá? Então, faz os implantes, mas faz também um enxerto nessa região, né, para favorecer o resultado, tá? Olha um caso que nem esse aí, ó, ele teve a perda vestíbulo-palatina primeiro, depois ele teve a perda vertical. E aí, para reabilitar isso aí, ó, porque vocês imaginem, a altura desse osso está bem aqui, ó. Onde é que está aqui nesse dente do lado, onde seria a linha de cimento esmalte, que seria o ideal para esse dente estar?
né? Porque se eu colocar o implante aqui e a coroa ficar bem aqui, o componente protético desse implante vai ser do tamanho do meu dedo. Então, fica totalmente antiestético e inviável reabilitar. Então, para esse caso que nem esse, eu preciso, primeiramente, preparar o leito para, posteriormente, eu realizar o procedimento para a instalação dos implantes. Só que, nesse caso, perda em altura, eu só vou conseguir fazer o quê? Eu tenho que refazer esse arcabouço. E aí, eu só consigo fazer isso utilizando tela de titânio, né? Ó, que eu faço a tela de titânio, preencho todo o biomaterial. Para esses casos, o material que nós temos o mais sucesso para isso realmente é o Infuse, né, que é o BMP, RP2, que vai favorecer muito nessa formação e vai dar essa estrutura, esse arcabouço desejado. Você pode fazer com osso autógeno, pode fazer com BioOss, pode ter um sucesso, mas em alguns casos realmente esse osso reabsorve quando você vai reabilitar, continua sem nada de osso, tá? Olha lá, bastante osso autógeno, ó. E aí você forma esse arcabouço novamente. Olha aqui agora onde é que está o nível ósseo que eu consegui, ó, na região cimento esmalte dos dentes vizinhos, né? Membrana, por que membrana? Regeneração óssea guiada para não ter invasão de células indesejadas e comprometer nessa consolidação óssea. E lá, ó, depois eu faço o pós-operatório para tratar. Vamos às dúvidas. Ninguém tem dúvida de nada? Nossa prova, olha aí, rapaz, 24 aluninhos. Nossa prova são 15 questões objetivas. Tá super tranquila, tá? Basicamente, tudo que a gente falou hoje vai cair na prova, tá? Tanto de cirurgia pré-protésica, quanto de cirurgia de implante, né? Quanto de biomateriais, regeneração óssea, tecidual guiada. Não tem nada de... Se vocês estudarem, vai prestar atenção nas aulas, tudo isso vocês vão conseguir fazer a prova sem problema nenhum. Alguém tem dúvidas? Professor, quando a gente vai fazer o enxerto, né? No caso, eu posso colocar a membrana tanto no leito receptor quanto no leito doador? Cortou, Caína. Pronto, melhorou agora? Melhorou, repete. Pronto, quando eu vou fazer enxerto, certo? Certo. Eu posso colocar a membrana tanto no leito receptor quanto no leito doador? Pode, mas não tem necessidade de você colocar a membrana no leito doador, porque normalmente você vai tirar, vamos imaginar que eu vou tirar um bloquinho de osso na região de parasíntese, na região mentoniana, certo? Aí eu faço a minha janelinha e tiro esse pedacinho de osso. Você consegue entender que a falta de osso vai ficar exatamente um quadradinho e ali vai ter um reparo ósseo normal. Certo. Não tem necessidade de você colocar a membrana na área doadora, tá? Se você quiser, vai beneficiar, mas não vai comprometer. Até porque você está tirando de uma região que não é região estética, não é região que vai causar qualquer problema funcional ao paciente, porque se for no ramo, na região mentoniana, na tuberosidade, no túber, né, não vai causar nenhum problema, nem funcional, nem estético, e trazer nenhuma complicação para o caso. Então, não existe essa necessidade. Se você quiser, pode. Pronto. Assim, mas acaba sendo um custo a mais também, né? Digamos assim, então... Exatamente isso. Certo. Tá mais, pronto. Então é caro, né? Também tem todo material. Às vezes as pessoas questionam muito que tudo para dentista é caro. Ou todo dentista é caro. Mas isso não é porque tudo que vendem pra gente é muito caro. Vocês acham que não, mas pra você terem ideia, vou fazer uma comparaçãozinha simples aqui. Se você for comprar uma caixa de luva hoje na farmácia, tá R$ 69,00. Só tem M, né? MG, não tem P nem PP, não existe mais na cidade. Aí na farmácia você vai comprar lá para a população é R$ 69,00. Se você ligar agora para dental é 100. Tudo para dentista é mais caro do que se você for comprar uma caneta em qualquer canto é X. Se você for comprar na dental é X mais 10. Então tudo é muito caro. Então isso tem que entrar na sua conta. Também tem que entrar na sua organização financeira, tá? Então, se não tem necessidade, não vai causar problema no paciente, vai ter o reparo normal, vai voltar ao normal, por que você vai ter esse custo? É desnecessário. É melhor você transferir esse custo para o seu paciente, porque senão você vai ter que cobrar mais do paciente, tá? E não tem a necessidade. Tá ok, obrigada, professor. Alguém mais, meus amores? Mais ninguém?
Cadê a Ana Lívia? Foi embora. Ah, tá aqui ela. Lívia Vitor. Nada. Lorena. Juliana, Isadora, Gabriele. Tem mais ninguém aí, né? Tem alguém